As religiões que chamamos de falsas já foram verdadeiras um dia. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Nossos fiéis do Hora da Coruja, é lógico, é fiéis. Hoje é um programa sobre religião, a gente vai chamar nossos espectadores de fiéis, não é verdade? Eu sou infiel. Você é sempre infiel? Sou ímpio. Sou fiel a você, só. Ah, bom, obrigada. Essa foi boa. E hoje nós temos o convidado, nosso amigo Marcos Nicolini. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, obrigado. Obrigado por ter vindo no nosso Hora da Coruja. O Marcos, que é engenheiro, é filósofo, é também teólogo, né? E ex-pastor. Como assim ex-pastor? Ex-pastor não é que nem ex-gay? Eu nunca ouvi falar de ex-pastor. Não existe ex. Já falei que não existe ex-pastor. Não pode. O pastoreio é um negócio eterno. Exatamente. É que eu acho que você não está mais pastoreando uma certa igreja, mas está pastoreando outras coisas na vida agora, não seria isso? É mais ou menos. Eu acho que há a possibilidade de você repensar ou redescrever a figura do pastor, né? Já provocando um pouquinho o Paulo, né? Quer dizer, buscar reentender esse negócio. Então, o ex-pastor significa, não sou pastor como se faz pastoreamento hoje, né? É uma proposta talvez mais dialogal, mais de conversa e menos de assenhoramento, de... né, apontar dedo, talvez esse tipo de coisa. Uma proposta mais filosófica, uma proposta como a de Sócrates, por exemplo, né? Que quando ele ouve do amigo de que a Pitonisa falou que Sócrates é o mais sábio, ele vai atrás para saber o que os deuses estão querendo dizer com isso. Está certo ou está errado? Quer dizer, o que ela quis dizer? Eu sou o mais sábio? Então eu vou sair perguntando para as pessoas, eu vou sair perguntando para uma pessoa da guerra o que é a justiça, né? Então, ele quer dizer, eu acho que você está falando de fazer esse papel mais filosófico aí na religião, né? Que talvez seja o que mais esteja faltando hoje em dia, né? A gente pode, eu acho que um caminho legal para a gente conversar é exatamente esse caminho, talvez de tentar, às vezes, pensar um pouquinho como foi lá atrás, né? Que influência, porque esse negócio do pastor, né? A palavra igreja é uma palavra muito cara para os gregos, é eclésia, né? É assembleia, é o lugar onde os gregos se reuniam para discutir a cidade. E nessa discussão não tinha um tirano, não tinha um rei ali, né? Era o campo da isonomia, da isegoria, o campo da igualdade. Aí você pega e alguém chama aquele movimento religioso de igreja, aí você tem que recolocar também a figura do pastor nisso. Quer dizer, ele passa a ser mais um organizador da igreja, do campo do debate, da discussão daquelas pessoas, do que alguém que vai dizer quais são as doutrinas corretas e falsas. Nesse sentido, eu sou um ex-pastor, quer dizer, eu já não, filosoficamente falando, você põe a tua chamada para mim foi importante, quer dizer, o que outrora foi verdadeiro, hoje é falso, o que outrora foi verdadeiro. Quer dizer, é esse campo da verdade que está em questão ao dizer, talvez, ex-pastor, né? A própria metáfora, pastor, talvez já não seja mais interessante, né? Isso. Porque os gregos não têm pastor, né? A Grécia Antiga você não tem um texto, né, para a religião. E apesar de ser um povo também como os judeus, de menos agricultura e mais pastoreio, né? Não aparece essa metáfora, aparece a sacerdotisa, a pitonisa, o oráculo, né? Mas não aparece a figura do pastor, o que também não aparece o fiel como ovelha, que é tipicamente da metáfora judaico-cristã. Né? Eu não sei, a minha dúvida, e é o meu campo de pesquisa, vamos dizer assim, o que eu fico sempre me perguntando, né? Se isso é cristão efetivamente, ou é algo que é posterior àqueles primeiros momentos, quando o cristianismo precisou se inserir em Roma. E aí ele absorve uma estrutura hierárquica, uma estrutura de poder, vamos chamar assim, para poder se colocar naquela cidade que era fortemente hierarquizada. Porque no início... eu não estou dizendo... Não, eu entendi. Quer dizer, as metáforas que estão em jogo. Mas esse campo da metáfora do pastor como que cuida efetivamente de uma ovelha, ele parece que ganha força no momento posterior. No primeiro momento, não. Não é do Velho Testamento, então?
Mas mesmo, vamos pensar lá atrás, bem atrás, né? Vamos imaginar que o Velho Testamento realmente tenha sido um livro histórico sendo construído como foi vendido para a gente. Vamos lá. Israel começa sem rei, começa com as 12 tribos, e as 12 tribos tinham um conjunto legal que os unia, mas eles discutiam as coisas. Não, estou dizendo por conta da metáfora, se a metáfora... porque poderia ser outro, poderia ser o chefe, o líder. Né? Eu estou dizendo porque o povo eram tribos nômades. Tribos nômades. Portanto, metáforas agrícolas não apareceriam. Né? Tribo nômade não vai fazer agricultura, vai fazer pastoreio. Né? Então, a ideia do rebanho, a ideia de rebanho, pastor, vem de povo nômade. Claro. Não vem de povo fixo, né? Isso, talvez nesse sentido, sim. Aí a Grécia se diferencia porque ela é política, né? É polis mesmo. E eles são... É nesse sentido, não estou dizendo assim... nesse sentido de você... Porque você veja, as metáforas que ficaram são todas elas de povos nômades. Sem dúvida. Né? Enquanto que as metáforas gregas são todas elas de povos fixos e urbanos. Exatamente. Né? Polis, nesse sentido, né? Política, o homem como animal político, né? O oráculo, o próprio, a ideia de santuário, né? O santuário de Delfos, quer dizer, um local separado. Né? Não é nada de... É tudo coisa de gente que está na cidade, né? Mas o cristianismo surge na cidade. Eu acho que eles importaram essas metáforas do povo judaico, né? Como uma forma de poder negociar essas metáforas. Mas eles são efetivamente pessoas da cidade, né? São de Jerusalém, são de Antioquia, são da Corinto, são de Éfeso, né? Não é do campo. Mas eles estavam herdando, sem dúvida, uma cultura pastoril. Judaica, né? Pastoril. Então eles estão ali, é um povo meio de trânsito nesse novo sentido, um trânsito entre duas culturas, a política e a nômade. Eles estão convivendo com essas duas relações. E não é uma relação interessante dizer que é um pastor e a ovelha, ou seja, aquela que obedece cegamente, segue, né, o seu dono, né? Eu acho interessante colocar como uma metáfora assim também. Não, mas não. Seria uma ovelha. Não é de seguir, não. A metáfora, ela não tem esse caráter, eu acho. Não tinha esse caráter, mas eu acho que hoje em dia tem muito esse caráter. Porque se aproveitaram muito desse caráter. O pastor não é a ovelha. A ovelha não segue o pastor cuida da ovelha. Exatamente. Entendeu? Ele cuida para o lobo não comer a ovelha. Nesse sentido, sem querer fazer pregação, né, mas pensando em Jesus como um homem de ideias, né? Ele diz, o pastor é aquele que dá sua vida pelas ovelhas. Quer dizer, nesse sentido, sim. Eu acho que a partir do 3º, 4º século, como eu falei, ao querer se inserir numa sociedade, numa política fortemente hierarquizada como era Roma, a igreja se hierarquiza e muda a metáfora. Aí adota, vamos dizer, o mesmo conjunto de palavras, mas com uma outra semântica. Agora o pastor é o que lidera. Mas começa-se... Não, o pastor é aquele que enfrenta o lobo. E ele morre ao enfrentar o lobo, se necessário for. Porque, veja, veja só, eu sou pastor e minhas ovelhas estão em perigo. A minha existência, a comunidade só vai existir se as minhas ovelhas existirem. Porque senão falta comida amanhã. Eu não tenho mandioca, eu não tenho nada, eu tenho só o rebanho que vai andando e vai pastando. Isso. Então eu sou menos importante que as minhas ovelhas. Exatamente. A hora que inverte isso, a hora que eu passo a ser mais importante que as ovelhas, aí você não tem mais ovelhas, você tem fiel. Exato. E é interessante quando a gente estuda filosofia, a gente vê que tem um longo período, né, da Idade Média, que onde se estudou muito o cristianismo, por exemplo, muita filosofia da religião. São 1000 anos, né, de filosofia da religião, mas é visto como algo inferior da filosofia. A gente estuda muito mais filosofia moderna, estuda muito mais filosofia antiga e deixa um pouco de lado, né, essa filosofia. Você acha que tem um certo tipo de preconceito da filosofia com a filosofia da religião? Ou o quê? Uma não vontade de debater questões religiosas, né, da filosofia, pelo menos nos dias de hoje? Eu vejo 2 pontos, né? O Etienne Gilson, que é um filósofo de primeira linha, sem dúvida, um historiador do campo filósofo. Ele fala exatamente isso, quer dizer, esses 1000 e tantos anos
eles foram muito profícuos, né? Houve muita produção. E muita produção interessante. Interessante. Se a gente pensar hoje, eu vim, desde que o convite de vocês, quer dizer, eu vim, nós não pautamos, mas eu vim pensando em possibilidades da gente conversar, né? Porque aqui nós estamos conversando. A ideia, a grande separação entre o campo político e privado, da forma, vamos dizer, da laicidade contemporânea, tem a sua origem, talvez, precisamos pensar um pouco mais, em Agostinho, a cidade de Deus, a cidade dos homens. Né? Ali, em certo sentido, você fala, a política é uma coisa para ser feita pelos homens da política, pelo Senado, pelos monarcas, e a religião é outro campo. Né? Claro, se perdeu isso também. Mas há uma produção muito intensa desse conceito na Idade Média, né? Com Agostinho, depois vem Aquino e uma série de outras pessoas, estão pensando essas coisas. Só que me parece que com a passagem com a modernidade precisava criar uma identidade. Né? E essa identidade, por vezes, é uma identidade de negação do anterior. E eu acho que foi válido, no sentido de marcar uma diferença profunda que há entre um e outro, mas essa marcação também resultou em dizer tudo é trevas. E esse tudo é trevas é que precisa ser revisto porque, nem tudo é trevas. Nós tomamos de emprestado muitas das ideias que estão lá. Né? Mas eu não sei eu acredito que essa visão nossa, ela é mais nacional do que a gente imagina. Por exemplo, sobre desinteresse no estudo da filosofia medieval? Filosofia medieval, porque veja, também não é só a filosofia medieval que não é estudada. Também o helenismo tardio, que convive com o cristianismo, e que dá 800 anos mais ou menos, né? Também não é lá uma coisa estudada. Inclusive, há livros que desqualificam o helenismo tardio. Por exemplo, um livro que vende muito aí é do Julian Marias, que é uma história da filosofia que agora, inclusive, foi retraduzida pela Martins Fontes e está vendendo, as pessoas gostam do livro. O livro realmente não é ruim, não. Mas quando ele chega no helenismo tardio, quando ele chega no estoicismo, no epicurismo, ele é literalmente, desqualifica essas filosofias perante os clássicos, perante a época clássica, Platão e Aristóteles, né? Porque ele diz que essas filosofias, elas são filosofias práticas, elas são mais filosofias da vida, portanto do campo moral, do que do campo epistemológico. Então, veja, e ele é um religioso, né? Esse autor é um religioso. Ele não deveria falar isso, porque sendo um religioso, a epistemologia é secundária, né? Em relação à filosofia moral, à filosofia prática. Mas é tão arraigado isso na nossa cultura que esse livro pega. Ele tem uma pegada forte. Por quê? Porque a nossa universidade, a USP, ela é fruto de uma missão francesa positivista. Positivista, né? Onde você tá criando um ensino laico positivista, de cunho moderno. Você está trazendo a modernidade tardiamente para o Brasil. Né? Veja, há muito pouco tempo, mesmo as faculdades católicas, e mesmo a discussão de filosofia da religião não era uma discussão levada a sério. Né? Você tinha uma discussão que não se discutia mais isso. Né? A USP mostra bem isso. A grade curricular dela é inteirinha em cima da filosofia moderna. Sim, lá abre-se um espaço. Esse vácuo que você aponta está muito claro. Quer dizer, você pega Platão, Aristóteles até Cícero, depois você dá um pulo e aí você entrou em detalhe. Porque é o máximo que a gente vê é um Santo Agostinho aí. E é interessante pelo seguinte. Mas entre ressalvas, assim, não é uma coisa. E aí é interessante pelo seguinte, porque as pessoas, os estudantes, eles já são modernos, mas eles são modernos acriticamente. Ou seja, eles acham que a prova da existência de Deus é provar empiricamente. Né? Então eles não entendem que a prova da existência de Deus, para quem é pré-moderno, é uma prova correta, porque é lógica. Sim, e é um debate longo, né? Não, e você não vai provar uma entidade que, por definição, não é empírica com métodos empíricos. Né? Então você tem que provar com métodos lógicos. Então a prova é correta, a prova medieval ela vai pelo caminho certo. Aí o cara chega
né, e fala assim, a prova da existência de Deus é bobagem, porque ele só conhece a prova empírica que ele aprendeu no colégio. Ele não sabe que existe uma prova lógica. Então ele não consegue entender essa passagem. Né? Esses paradigmas não são explicados, não são, né? é difícil Ele é moderno acriticamente. Ele não é um moderno como o Descartes, que passou pela escolástica. Ele é moderno acriticamente. Né? Eu vejo que às vezes você apresenta provas da existência de Deus, do Santo Anselmo e tal, e aí você vê o aluno, às vezes o estudante, dizendo assim, não provou nada, que bobagem, mas ele não entendeu que aquilo é uma prova lógica, né? É uma prova no âmbito da linguagem, né? E voltando, né? Eu entendo que aqueles caras do século 3, 2, 3, cristãos, até o início da modernidade, eles foram muito criativos em pegar o suprassumo do pensamento plotiniano e neoplatonista da época e fazer uma leitura religiosa, né? Quer dizer, voltando ao Etienne, ele tem um texto que fala o Deus dos filósofos. Ele demonstra como o uno plotiniano é o mesmo Deus de Agostinho e que a inteligência, o Nuer, também plotiniano, é Cristo. Agora, isso é uma elaboração. Uma elaboração fantástica, sofisticadíssima. Quer dizer, eles não foram bobinhos, assim, e pegaram o melhor da filosofia da época. Eles não pegaram uma pseudo-filosofia, eles pegaram o que vinha de elaboração há 700 anos, desde Platão, Aristóteles, chegando ali no neoplatonismo, e conseguiram dar um salto qualitativo. Sim. Né? Quer dizer, é isso que... aí vem as provas de Deus, você fala da existência de Deus, não funciona. Não, o que meio que ruiu nesses anos aí vemos a Nietzsche, né? Quer dizer, como o nosso mundo se tornou uma fábula. Ele começa com quem? Com Sócrates. Depois ele mostra como que o cristianismo se apropria desse pensamento socrático platônico, e depois o que entra em ruína? O platonismo original. Só que está tão amalgamado que vai junto, né? Quando a gente lê os medievais, a impressão que eu tenho, quando eu era estudante de colégio, eu achava que o cristianismo tinha se apropriado dos gregos, né? Depois, com o passar do tempo, eu comecei a desconfiar que é o contrário, né? Quer dizer, os gregos é que venceram tanto Roma quanto o cristianismo, porque eles permaneceram como sendo a base. Exatamente. Né? E eles permaneceram como sendo a possibilidade da filosofia cristã ter teologia. Exatamente. Né? Que você vê que outras religiões não têm teologia. Né? Teologia é uma coisa tipicamente cristã, né? A filosofia da religião começa no século 2 ou 3, exatamente com uma pessoa que tinha sido um filósofo, se converte ao cristianismo e fala, por que não fazer filosofia da religião? Ele começa ali, ainda não como teologia. A teologia vai num processo de maturação mais lento, mas já é uma teologia. Eles não dão nome para a coisa, mas já é só Agostinho que vai chamar efetivamente. Mas eu também tenho essa sensação que o grego platônico é que ganha a guerra. O Jaeger tem um livro que chama Paideia Grega e o Cristianismo Primitivo, que ele usa a palavra de síncrasis, né? Ele diz, é uma mistura tão perfeita que você não consegue mais desmisturar a coisa. Você sabia que... Você deve ter visto isso, não sei, porque é uma curiosidade, não é um saber, né? É uma curiosidade. Mas, assim, é uma anedota, né? Mas uma anedota com base histórica, que o Marco Aurélio, o imperador, apesar de muito culto e ser um filósofo estoico, ele, na prática de governo, não distinguia os cristãos, as seitas cristãs, das outras seitas de filósofos. Porque elas não eram muito parecidas, né? Assim, por exemplo, ele mandou dar liberdade, ele deu liberdade religiosa. E aí, ele pessoalmente confundia os epicuristas com os cristãos. Né? Você vê o amálgama que você tem neste mundo do império, né? Nesse mundo onde está cruzando muita gente, não só do ponto de vista do cruzamento ideológico, está cruzando do ponto de vista do sangue. As pessoas estão se casando, estão confluindo linguagens, né? É verdade. É um auê de 800 anos, porque você veja, só no século... no século do quarto para o quinto que você tem um início de fechamento das escolas filosóficas,
Exatamente. Não é o santuário de Delfos, não é fechado quando Jesus nasceu, não. Ele dura muito tempo. Mas, e o mais interessante é ver o quanto que essas filosofias, essas religiões que hoje a gente acha como a única, a verdadeira, como a religião cristã, por exemplo, ela bebeu muito na religião antiga, como, por exemplo, o catolicismo com essa questão das imagens, né? Usar imagens que faziam milagres, como uma santa que chora, isso já era utilizado pelos gregos no templo de Apolo e nos outros templos há muito tempo, utilizando de coisas que as pessoas não sabiam explicar como estava acontecendo, como, por exemplo, ímãs, utilizando ímãs que faziam as coisas grudarem e andarem sozinhas, entre aspas, e tudo isso. Então, até essa ideia cristã, católica, no caso, da imagem, vem de um templo pagão. Você tem um... Agora, eu não sei se o grego, ele tenha... Eu acredito que não. Eu acho que o grego, quando ele vê uma coisa fantástica, ele tem olhos mais interessantes do que quando um cristão medieval vê uma coisa fantástica. Eu acho que o grego vê uma coisa fantástica do jeito que a criança vê o Papai Noel. Tanto é que era pago para você entrar nesses templos para poder ver essas coisas fantásticas acontecendo. Era como se fosse um parque de diversão. Mas hoje também se paga para entrar. Tudo bem. Viramos gregos. Pode não pagar bem na entrada, mas a gente paga na saída, né? Tudo bem. Mas é interessante ver isso, né? Eu não vejo o grego como um indígena sendo comprado por espelhinho, entendeu? Eu acho que o cristão que a gente encontra nas igrejas caça-níqueis de hoje, né? Essas igrejas não históricas que aparecem aí, ele é profundamente simplório, profundamente simplório. Ele realmente acredita, né? Sim, a pessoa na mágica. Isso, né? usa-se da ingenuidade dele para... Eu acho que quando eu vou pelos gregos, eu vou mais pela ideia daquele sujeito culto que ele se deixa levar pela fantasia, porque a fantasia faz parte da comunidade dele. Ele lê aquilo como uma literatura, mais ou menos como a gente faz com a novela. Assim, você está assistindo a novela, aí você vai comentar a novela, você troca o nome do personagem pelo nome do ator. Né? Por quê? Porque isso faz parte de um jogo de pertencer ao ambiente que você está comentando. Né? Eu acho que o grego enxerga muito isso. Ele faz... por exemplo, o grego, o Monte Olimpo, por exemplo, ele sabe perfeitamente que se ele for lá, ele não encontra os deuses. Mas ele sabe perfeitamente que se ele for lá, ele encontra também. Tá entendendo? Quer dizer, é muito aquele jogo de cena, né? A ponto de, por exemplo, você quer ver uma coisa interessante que a gente nota na leitura dos gregos? Talvez pudesse ser uma visão diferente, mas eu quero dizer que eu acho que hoje em dia ainda tem isso. Quando uma pessoa vai a um monte para ver uma santa aparecer, é mais ou menos nesse sentido também, esperando o espetáculo. Eu acho que depende, acho que não. Eu acho que aí, por exemplo, se você vai escolarizado ver a santa aparecer, você vê uma coisa. Se você vai não escolarizado, você vê outra. É isso que eu gosto. Acho que ele fala. Eu acho que o papo não enrolasse mesmo, mas eu fico pensando que grego é esse que você está falando e que cristão é esse que você está falando. Quer dizer, o grego escolarizado, né? Quer dizer, e o cristão também tem o cristão escolarizado que talvez entre num santuário. Não para ver Deus, mas ao mesmo tempo, como você diz, no Olimpo, ver Deus. Tá bom, eu sei uma coisa. A minha diversão em religião é ver os espíritas pintando aqueles quadros, porque eu adoro, eu acho lindo. Eu gosto da mágica de ver a pessoa de olhos fechados pintando com o pé, com a boca, independente se aquilo é um santo que baixou, é um pintor, um espírito de um pintor que baixou, coisa não. Eu gosto desse espetáculo da pintura dos quadros da religião espírita, por exemplo. Então eu acho que muita gente ainda usa da religião como os gregos faziam, como você diz, e ainda fazem isso. Mas o que o Marcos está dizendo, eu me justificaria dizendo a seguinte coisa. Eu sei que tem uma diferença que você apontou crucial entre o pensamento grego, vamos dizer,
voltada ao conhecimento, aquilo que a gente até trocou de meio, e um pensamento, vamos dizer, mais religioso que vamos dizer, tem uma certa heteronomia em jogo, e o outro tem uma... Eu não argumentaria por aí. Eu argumentaria pelo seguinte, eu acho que a grande diferença está entre a Idade Média, quando ela perde a cidade, quando as pessoas passam a viver no campo, e o grego que nunca perdeu a cidade. Isso. Entendeu? Quer dizer, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, né? Uma coisa é o religioso hoje, que mora dentro da cidade de São Paulo e sempre morou dentro da cidade de São Paulo. Outra coisa é o religioso hoje, que veio da zona rural e é mal alfabetizado. São duas formas de entender o mundo extrasensorial, digamos assim, completamente diferente. Uma coisa é eu entender que o Papai Noel é meu pai, que me deu o presente, mas ao mesmo tempo eu desconfiar que existe alguma coisa de divina no mundo que pode ser o Papai Noel. Que é aquele período onde a criança acredita e não acredita. Sim. Né? Outra coisa é eu simplesmente acreditar na mágica. Eu acreditar na mágica, ou seja, Rá-Tim-Bum-Bum surgiu aí, entendeu? É diferente, são coisas distintas assim. Veja, por exemplo, o Deus dos filósofos, ele é parecido com o Deus do alto clero. Isso. E o Deus popular, ele é parecido com o Deus do baixo clero, ele é mágico. As pessoas se falam assim, mas isso não pode porque não cabe dentro da lógica, fala uma pessoa do alto clero. Aí o cara do baixo clero fala assim, para Deus tudo pode. Tá entendendo? Essa é a grande diferença entre o grego e o cristão, não o cristão até o Santo Agostinho, do Boécio, o cristão da Idade Média, aquele cara que não tem mais a cidade, aquele cara que está perdido completamente na zona rural, sem escola, sem alfabetização, as cidades desapareceram. Esse cara, ele é muito parecido com o sujeito que vem da nossa zona rural, chega aqui e cai nas religiões mágicas, onde o cara vai lá e fala assim, se você fizer tal coisa, se você entregar tal coisa, você chega na sua casa, a ferida sua vai estar cicatrizada. Esse cara acredita numa mágica que é pré-infantil. Mas, Paulo, aí eu fico me perguntando, né? Se a gente pensar no século XIII, XIV, acontece uma coisa bastante interessante no XIII e XIV. Primeiro, as Inquisições, aquela coisa bárbara. Depois, um crescimento da figura de Satanás. Né? Satanás começa a ser muito importante naquele... Mas é um período crítico, né, no Ocidente. Sim. Logo em seguida, na verdade, vem toda a revolução da modernidade. Até antes, né? O século... mas está ali, vamos dizer, em gênero, aquele momento é um momento assim, efervescente nesse sentido, né? Quer dizer, uma coisa nova está em gestação e uma coisa antiga está tentando segurar o resto que lhe cabe, por isso cria institutos de repressão mesmo, no sentido daquela época, né? Quer dizer, o Satanás de um lado, os 7 pecados capitais, a Santa Inquisição, aquela coisa toda. Me parece que, em certo sentido, nós temos uma certa crise nesse momento também, que faz com que o baixo clero e essas pessoas também fiquem recolocando Satanás em cena, recolocando essas coisas mais... esses jogos, claro, dentro da modernidade, mas essas coisas entram em jogo de novo. Né? Enquanto a gente fica meio que tentando gestar novas alternativas. Mas também o pensamento mais, vamos dizer, mais alto clero também está, me parece, aí você como filósofo me ajuda, mas parece que nós estamos... E que saída que tem para esse troço todo? Né? Que nós criamos, na verdade. Nós inventamos bem, mas ele chegou num esgotamento. E parece que isso, quando chega lá embaixo, as pessoas começam a reinventar uma magia mais pesada, né? Magificam o mundo nesse sentido. Quer dizer, tem que ter um Papai Noel, porque de cima não vem nada, né? Dessas estruturas formais não vem nada. Tem que ter um Papai Noel que me tira dessa encrenca. Eu fico pensando assim, entendeu? Não sei. Uma religião como bálsamo, volta uma religião como bálsamo. Num momento meio crítico, onde algumas explicações formais, elas também mostraram esgotadas, né? Veja, sim, eu estou enxergando, nesse momento eu estou enxergando exatamente isso. Porque veja, esse crescimento religioso.
a junção entre helenismo e religião cristã, a costura disso, ela é de uma sofisticação altíssima. Por quê? Porque você tem que costurar, a seguinte coisa tem que costurar, você tem que costurar um povo que não conhece o pecado e com vários deuses, deuses esses que estão dentro do mundo natural e não no mundo sobrenatural, porque eles estão na Terra. No Olimpo, que é um lugar físico na Terra. Você tem que casar isso com uma religião transcendente, onde Deus não está na Terra, ele é um ser fora do mundo. Mas aí vem a grande importância de São Paulo. E com o pecado original. Né, aí vem a grande importância do São Paulo, eu vou falar isso daqui a pouquinho, depois do comercial. Vamos fazer um minutinho e a gente já volta.